como depender de Deus. Isso eu acredito que é uma busca constante que eu e você como cristão, nós precisamos ter. Nós vivemos em um mundo onde a nossa natureza carnal, ela tende a ser manifestada em toda e em qualquer circunstância. O que nós precisamos fazer é sermos um pequeno Cristo, é manifestarmos a glória de Deus, isso nós já sabemos. Mas a questão é que como nós dependemos de Deus. Todas e qualquer circunstância da nossa vida, nós temos a tendência de agir com nossas próprias forças, agir com nossa própria vontade. E a questão é que como que eu dependo de alguém? O primeiro passo que você precisa para você depender de Deus ou de alguém é você confiar nessa pessoa. Você só vai depender daquele que você confia, daquele que você sabe que pode resolver o seu problema. E a nossa maior questão é que hoje nós queremos ver para crer. E o problema disso é que nós esperamos as coisas acontecerem para a gente querer. É muito mais fácil a gente crer em algo que está visível, por exemplo, isso aqui é um mouse, é muito fácil a gente acreditar que isso aqui é um mouse porque nós estamos vendo, nós estamos conseguindo apalpar. Mas Deus nós não conseguimos ver e nem apalpar. Então é muito difícil a gente crer nele verdadeiramente. E o problema disso é que se nós não vemos e nós não acreditamos, então fica muito difícil a gente depender. E o segredo para nós dependermos de Deus é termos fé, é acreditarmos realmente em Jesus. Eu quero te contar um testemunho pessoal, mas antes eu quero te falar, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, que é muito importante, porque todas as vezes que nós fazemos live, inclusive nós fazemos live de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, com o intuito de descobrir o verdadeiro sentido da vida. Então já se inscreva, ativa o sininho, tá? E a questão é que ontem o YouTube estava fora, né? O YouTube ontem, o servidor internacional estava fora, e a gente sempre programa essa live um dia antes. E aconteceu que ontem não deu para programar porque o YouTube estava fora e o vídeo que saiu ontem no canal, inclusive se você não assistiu, assista, estava sem visualização nenhuma. A gente tinha montado todo um CEO, toda uma estratégia, todo o título e tal, e aquele título não tinha dado certo. E eu tinha orado e pedido direção para Deus e Deus me deu aquele título, Deus me deu a direção daquele título. Deixa eu corrigir, Deus me deu, não é que eu fiquei de braço cruzado esperando as coisas acontecerem, porque as coisas não é assim na nossa vida. Inclusive, se você faz isso, meu irmão, as coisas, o que aconteceu na vida de um vai acontecer na vida de todo mundo. Então Deus, ele não apoia vagabundos, desculpa a palavra, de cristão folgado. Deus, ele quer cristãos que vai para cima, que faz acontecer. E a gente tinha buscado, a gente tinha montado, estruturado esse título e simplesmente o que aconteceu? Eu vi que não estava dando o resultado que eu esperava que estava dando e eu mudei. E na hora, logo após isso, eu fui dar uma estudada sobre o tema de hoje, dar uma relembrada do tema de hoje e o Espírito Santo falou no meu coração, tá vendo? Você não depende de mim, você não confia em mim. Na primeira oportunidade você tentou fazer isso com suas próprias mãos. E a questão é essa, é que na nossa primeira dificuldade, no nosso primeiro momento complicado, a gente tira da mão de Deus e coloca na nossa mão. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente consegue resolver. A gente acha que a gente pode resolver, sendo que na verdade, meu irmão, nós somos seres limitados, que não temos força nenhuma. E, por exemplo, quando as circunstâncias estão fáceis em nossas vidas, é muito difícil a gente confiar. Porque a gente sabe que um probleminha difícil, por exemplo, uma doença, a gente não tem poder. Então a gente depende muito mais de Deus, a gente busca muito mais a Deus. Mas agora, quando é uma decisão simples, por exemplo, desde que você vai comprar um carro e você tem condição de comprar aquele carro, você não vai perguntar para Deus assim, eu posso comprar esse carro? É da vontade do Senhor? Esse carro vai fazer bem para mim, para minha casa, para minha família? Buscar na palavra esse direcionamento. Nós não fazemos isso. Nós vamos lá e agimos. E aí que é o problema na nossa vida. Porque quando as coisas dão errado, a gente fala, Deus, o Senhor não me ama, o Senhor não cuida de mim. Sendo que no momento da nossa decisão, a gente não buscou o Senhor Jesus. A gente não buscou
da circunstância. E ser dependente de Jesus é independente da circunstância, independente do que está acontecendo na sua vida, é você acreditar no Senhor Jesus. É você ter fé e saber que Jesus ele está cuidando de você, Jesus ele está zelando por você, zelando por sua casa, e nós só conseguimos fazer isso através de fé, de busca. E como que eu busco ter fé? A palavra nos diz que quando nós não temos fé, nós precisamos buscar ao Senhor Jesus, pedir para Ele que Ele vai nos dar fé. Porque a fé é a plena convicção das coisas que não vimos, mas sabemos que vai acontecer. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você viver o verdadeiro cristianismo. E para nós termos fé, nós primeiramente precisamos acreditar verdadeiramente em Jesus. E quem é Jesus? Jesus ele não é apenas um personagem. Jesus é alguém que vai mudar a sua vida, que pode mudar a sua vida, que já mudou a sua vida. Jesus é alguém que pagou um preço por você lá naquela cruz. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele fez por amor a nós. Ele foi para aquela cruz, ele se sacrificou, ele foi pendurado no madeiro por amor a nós, e nós precisamos acreditar nisso de todo o nosso coração, acreditando que não há outro caminho, que não há outra verdade, que não há outra vida, é somente Jesus, somente Deus. Nós precisamos depender disso, nós precisamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus e Ele deixou para nós o Espírito Santo. Então existe o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos acreditar que o Evangelho é a boa notícia da salvação, em que antes nós éramos condenados, agora nós somos salvos. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem pelo ouvir, ela vem, e ouvir nesse sentido não é apenas você ouvir ciclano, falando, mas sim ouvir, é você ler a palavra, é você buscar a palavra, porque antes não era todo mundo que tinha a cópia da Bíblia. Então, assim, eles precisavam ir até as sinagogas, ir até a igreja, ou ir onde alguém estava ministrando para que eles ouvissem a palavra de Deus. Então, esse ouvir não é você depender do seu pastor, depender do seu obreiro, ou sei lá de quem seja. Esse ouvir é você buscar a palavra de Deus. É quanto mais você busca, quanto mais você tem relacionamento com Deus, mas mais você consegue acreditar em Deus, você entende? Quanto mais você fala, cara, esse aqui realmente é o único caminho, a única verdade, a única vida. Então você não vai mais ficar preocupado com preocupações que você nem sabe o que vai acontecer. Essa preocupação é você se ocupar antes do fato acontecer. Você não vai mais ficar preocupado com isso porque você sabe que você está guardado por um Deus que nunca perdeu batalhas. E é muito fácil falar, mas na prática é muito mais complicado. Mas eu acredito que como tudo na nossa fé, na nossa vida com Cristo é um exercício. Quando você começa a exercitar, o começo é complicado, o começo é penoso, mas depois você encontra prazer naquilo, sabe? Se você fizer do jeito certo. Agora, se você fazer as coisas de Deus por obrigação, meu irmão, não vai fazer sentido. Por exemplo, eu trabalho em outro serviço, né? Eu não vivo de live, e a live, enfim, nunca me deu um tostão no meu bolso. Eu faço isso aqui porque eu entendo que é o meu chamado, eu entendo que é o propósito de Deus para a minha vida. E hoje é o meu primeiro dia de férias, eu poderia estar descansando com a minha esposa, poderia estar aproveitando com a minha esposa, mas eu estou aqui porque eu entendi o propósito da minha vida, eu dependo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele me salvou para isso, Jesus me salvou para levar o Evangelho. Jesus fez e faz o que faz na minha vida hoje, e através da minha vida para isso, para que eu dependa dEle. Então eu estar aqui, não porque eu sou bom, mas porque eu entendi o sacrifício que Jesus fez por mim. Foi difícil levantar da cama hoje. Eu pensei 1001 vezes em cancelar, porque como o YouTube estava fora ontem, a chance dele ter voltar hoje 100% é muito pequena, e às vezes a gente vem aqui fazendo esforço à toa, mas se alcançar uma pessoa, que eu tô vendo que já alcançou, já valeu a pena, entendeu? A questão é que quando nós focamos em número, quando nós focamos em resultado, é muito mais difícil depender de Deus. Agora, quando nós focamos em Deus, é muito mais fácil, porque nós sabemos que Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Agora, quando nós focamos na mão de Deus, aquilo que Ele pode nos dar e não em quem Ele é, nós ficamos dependentes daquilo que nós buscamos. Se der certo, mano, glória a Deus, Deus é top, mas se não der, nós não temos a maturidade de suportar ou não, se nós não olharmos
se nós não olharmos para a face de Jesus, se nós olharmos para a mão de Jesus, o primeiro não, a primeira coisa que der errado, nós vamos nos frustrar. É por isso que hoje em dia nós encontramos um monte de crentes frustrados que eles não suportaram o não. Sendo que esse não tiraria ele da igreja, sendo que esse não teria um preço muito maior negativamente. E pare e pense assim na sua vida, quantas vezes as coisas elas não fluíram na sua vida e graças a Deus que não fluíram, senão você não estaria aí onde você está hoje. E essa é uma circunstância que tem que estar fixada em nossos corações. E se você quer mais conteúdo assim, não esqueça de se inscrever. E também nós temos um grupo, uma comunidade de Pequenos Cristos, onde essa comunidade é totalmente gratuita e a gente manda os links, manda os conteúdos primeiro que todo mundo lá. Então, se você tem interesse em fazer parte dessa comunidade, o link vai estar na descrição. E você que está assistindo da pós, tá? Eu vou estar deixando no canto aqui, sempre erro, aqui uma playlist completa da série e aqui embaixo o vídeo que o YouTube acha que vai se encaixar mais com você. Se você quiser se inscrever, clique aqui. Meu irmão, que Deus te abençoe e te espero amanhã às 7 horas da manhã.